Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa próxima aula aqui de Sistemas de Controle 1. Nessa semana a gente vai ver sobre funções de transferência e também diagrama de blocos. O tema da aula então envolve esses determinados tópicos, né? Funções de transferência, sobre a questão da resposta ao impulso, resposta de grau também, diagrama de blocos também, o que são diagramas de blocos, as partes de um diagrama de blocos, de que é formado, diagramas de blocos de um sistema realimentado em malha fechada, simplificação de diagrama de blocos e também nós vamos ver a questão de simulação de diagrama de blocos em software. Bom, um sistema, claro, um sistema linear invariante no tempo, ou sistemas também não lineares, eles podem ser aproximados, às vezes, por sistemas lineares invariantes no tempo. A maioria dos sistemas que existem na natureza, eles são não lineares, esses sistemas. Mas a gente sempre tenta aproximar por sistemas aproximadamente lineares, empregando equações diferenciais. Aqui no caso nós temos uma equação diferencial genérica com entrada x e saída y, né? Então, o que indica que o ponto indica a derivada. Aqui é função y, y derivada aqui. Aqui no caso, derivada na n-1, derivada na n, né? Então, se nós temos uma equação diferencial genérica com y derivado na n vezes e x também derivado na m vezes, considerando, no caso, n tem que ser maior ou igual a m. O número aqui de derivadas da entrada tem que ser sempre menor ou igual ao derivadas da saída, numa equação diferencial, né? A gente vai ver isso mais adiante, por que disso. Então, nós temos aqui, esse sistema pode ser representado por uma caixinha, né? que, é um, que é a representação já de diagrama de blocos, com entrada x e saída y. E uma função de transferência g, que relaciona a entrada x com a saída y. Como a gente obtém essa função de transferência? Bom, quando a gente aplica a transformada de Laplace nessa equação diferencial, né, todas as derivadas são convertidas em s, né, elevado ao número de vezes que é derivado, né, s na n, no caso aqui na saída y, e s na m para a entrada x. Então, a função de transferência ela relaciona a entrada x com a saída y, sendo a divisão dos dois sinais, y de s sobre x de s, aqui no domínio da frequência, o transformado de Laplace. A função de transferência g de s relaciona y de s com x de s, ou seja, a saída y de s vai ser igual a g de s vezes x de s, né? Então, dividindo aqui y de s sobre x de s, nós obtemos aqui essa função de transferência, onde os coeficientes b são do numerador, os coeficientes a são do denominador. Por exemplo, mais sobre função de transferência, aqui vamos obter a função de transferência desse circuito elétrico, que nós temos a entrada VI, é uma fonte de tensão, e a saída VO, que é uma medição aqui de tensão. Geralmente, entradas em circuitos elétricos são fontes de corrente, fonte de tensão, e saídas são pontos de medição, medição de corrente ou medição de tensão, né? Essa função de transferência que a gente pode obter por um divisor de impedância, como um divisor resistivo, né? Só que a impedância é a resistência complexa, digamos, né? O capacitor ele tem equivalente à impedância, que depende da frequência, né? S igual a, quando é em regime permanente senoidal, S igual a J ômega. A impedância é a tensão sobre a corrente, agora no domínio da frequência.
é 1 sobre SC, a impedância do capacitor. Então, a tensão de saída por divisor de impedância é igual a tensão de entrada vezes aqui a regra de divisão de impedância. Impedância do capacitor dividido pela impedância do capacitor mais a impedância do resistor, que é a própria resistência. Então, ZC sobre ZC mais R. Substituindo o ZC, que é a impedância do capacitor, aqui, né, nós vamos ter essa função de transferência final, VO sobre VI, que vai ser 1 sobre SRC mais 1. Tá. Mais informações sobre isso, é conteúdo que você vê em circuitos elétricos 2, geralmente. Mais informações sobre isso vocês podem buscar também, tem na Khan Academy e em outros locais. Certo? Tem o que é a impedância do indutor, impedância do capacitor. Indutor e capacitor são dispositivos cuja impedância aí depende da frequência. Temos aí uma variável S junto da impedância para indicar que existe dependência da frequência. E no caso é inversamente proporcional à frequência aqui, é 1 sobre SC, né? Quanto maior a frequência, menor a impedância do capacitor. Bom, mais informações aqui. Quando nós temos um impulso na entrada de um sistema, que é um diagrama de blocos, que representa uma equação diferencial, né, da função de transferência com função de transferência G. Quando nós colocamos aqui no sistema G um impulso, que é um delta de Dirac, vocês viram isso em equações diferenciais B, a saída do sistema aqui, digamos, vai ser y de t, né? Só que aplicando a transformada de Laplace do impulso é igual a 1. Então, a transformada de Laplace do impulso sendo igual a 1, a saída y de s vai ser igual a g de s vezes 1, o próprio g de s. Essa é uma questão bem interessante, né? Porque o que acontece no caso que a transformada inversa de Laplace desse sinal aqui, y de s, o sinal y de t, vai ser igual à transformada inversa de Laplace do próprio sistema, ou seja, nós vamos ter um sinal de saída que representa o sistema, né? Relacionando aqui, isso daqui não é vai ser equivalente a um sinal, e esse sinal aqui, g de t, né, ele representa o sistema g de s, né? Seria a transformada inversa de g de s. Interessante, né? Mas não dá para confundir, esse g de t aqui é um sinal, não é um sistema. Né? Mas se a gente aplicar a transformada de Laplace desse sinal, vai ser igual à função de transferência g de s. Bom, são informações aqui, vocês já viram, a gente já mostrei ontem, como fazer a resposta a impulso, resposta ao degrau e também simulação para qualquer entrada de uma função de transferência. Já deixei material no Moodle para ver como fazer isso. Certo?